Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre Vinícius Júnior porque eu acho que merece um comentário, né? Porque as performances dele na seleção são muito decepcionantes até agora. A passagem dele pela seleção brasileira, ela é extremamente frustrante, porque assim, a gente está vivendo um momento de transição da época do Neymar para essa nova geração. Vemos que o Neymar não consegue mais ficar saudável, o nível dele deve estar caindo bastante, e assim, né, um cara que pela falta de dedicação dele, ele vai sentir o declínio da idade muito mais rápido do que outros atletas. A gente não pode nem usar um Giroud, um Lewandowski como parâmetro de longevidade para o Neymar, porque o Neymar não tem a mesma ética profissional desses caras. E a questão é, o Vinícius Júnior era para ser o grande líder desse ataque da seleção brasileira na ausência do Neymar, e não é. Você pode até falar, o coletivo da seleção é ruim, a seleção é mal treinada, e eu concordo completamente, mas nesse período o Rafinha consegue marcar gols. A gente vê outros jogadores da seleção brasileira marcando gols. Aconteceu com o Luiz Henrique, aconteceu com o Igor Jesus, mas não aconteceu com o Vini. O Vini não marcou gols nas eliminatórias da Copa até agora. E assim, o que irrita do Vinícius Júnior não é apenas resultados e assim, o desempenho dele ser ruim, é o comportamento dele de campo de ser uma estrelinha. O Vinícius Júnior, ele tem sido estrelinha, isso não tem sido apenas no futebol aqui da Sul-Americano, quando pelas eliminatórias. Isso acontece também lá no Campeonato Espanhol, onde ele vai provocar os caras. Ah, você tá nesse time aí de merda, eu sou no Real Madrid. Aí fala isso também, acho que lá no Atlético de Madrid, né? Ele falou lá com o Carrasco, né? Que, olha, onde você tá, no Atlético de Madrid não ganhou nada, eu sou Vinícius Júnior, entende? E assim, eu só acho que esse negócio funciona quando você prova que é merecedor dos títulos que você proclama ter, entende? Porque quando você faz isso e o time não ganhou, pra que você fez? Entende? Sério mesmo, isso não vai te dar nada em troca, só vai te consumar a imagem de um babaca, entende? Porque quando eu coloco, por exemplo, um babaca do esporte em tempos passados, hoje está muito mais doce, né? É o Fernando Alonso, né? Piloto espanhol de Fórmula 1, foi bicampeão mundial, entende? Ele ter ganhado numa disputa contra o Schumacher deve ter subido muito a cabeça do Alonso, né? Porque a maneira que ele se comportou nos anos seguintes na Fórmula 1 não foi brincadeira, entende? Inegavelmente um piloto genial, para mim um dos melhores da história. Mas assim, você vê lá em 2012, o cara falava que era o melhor e tudo isso, né? E de fato era, né? Ele deveria ter mais títulos. Quando ele perde o título lá, qual é a primeira reação? É parabenizar o oponente por ser campeão? Eu sou melhor do que ele, né? Tipo, ele era um mau perdedor nesses momentos, entende? Você, às vezes, poderia lá parabenizar os caras, entende? Né? Pelo trabalho que fizeram, reconhecer o esforço que a sua equipe fez, entende? Não. E o Vinícius Júnior me parece muito preocupado em consolidar essa imagem aí, de que ele é melhor, que tem mais personalidade, que vira um negócio que chega a ser irritante. Ele tem sido irritante nesses jogos do Brasil, porque ele não faz nada além de reclamar e de ficar gritando dentro de campo, porque futebol para jogar, entregar gol, assistência, não tem feito. E convenhamos, né? Tipo, quando você olha lá pro Messi na seleção argentina, ó, um paralelo muito grande, uma diferença de talento muito grande também, né? Mas, assim, mesmo nos momentos ruins, você ainda viu o Messi buscando o jogo, e claramente, quando o time tá perdendo, ele não faz esse tipo de bobagem, entende? Ele pode até em algum momento da carreira ter falado, sou campeão do mundo, agora ele pode falar, não tem muito tempo que ele pode falar isso, né? Pô, ganhei tanta Champions, sou o melhor do mundo, entende? Mas não faz isso quando tá perdendo e tudo isso. Ele não vai para essa provocação, entende? Ele tenta fazer o time voltar, entende? Ele tem esse espírito de focar no objetivo, mais do que sempre, entende? E o Vinícius Júnior me parece um cara que ele não tá conseguindo liderar a seleção brasileira e parte para esse tipo de bravata, né? Óbvio que para mim não é motivo para você ver gente na internet falando, ó, o legado do Gabriel Jesus na seleção brasileira é maior do que o do Vinícius Júnior. Para mim isso é muito ruim pro Vinícius Júnior, porque falar que o Gabriel Jesus jogou mais na seleção que você, não, para mim o Gabriel Jesus não tem que ser glorificado pela performance dele em seleção. Mas só o fato do pessoal sentir saudade de um centroavante que, inclusive, desde a Copa de 18, se muito deve ter marcado uns 5, 6 gols pela seleção, diz muito, né? É muito pouco que o Vinícius vem fazendo, entende? E assim, se você tá fazendo pouco, né? Tipo, se a passagem da seleção até agora é dita como um grande fracasso, porque são mais de 35 jogos e tem 5 gols. Então, assim, eu acho que a última coisa que o Vinícius tem que fazer é ter esse tipo de comportamento dentro de campo, né? Porque quando você não resolve as coisas e tá sendo um chato, você só tá conquistando a antipatia dos torcedores, entende? E assim, por mais que a gente defenda que ele deveria ter sido bola de ouro por tudo que fez no Real Madrid, ele tem que conseguir jogar pelo menos 10% do que faz no Real Madrid na seleção, porque nem isso ele entrega no momento. Então,
Eu pessoalmente olho pro Vinícius Júnior, não acho que o problema é falta de talento, óbvio que não, mas o cara, assim, sinceramente, né, ele não tá conseguindo as coisas funcionarem na seleção, ele tá fora de sintonia. E ele tá recebendo toda a confiança necessária, né? Titular o tempo todo, ele fica o tempo todo em campo, nunca é substituído. Então, assim, ele tem que fazer valer essa confiança. Mas nesse ano de 2024, no final das contas, talvez ele tenha sido o pior atacante. Porque quando a gente para pensar, algum momento o Savinho fez parte de um gol. Aí o Rafinha, é também o Igor Jesus, Luiz Henrique, né? Da onde a gente está menos esperando, tirando o Rafinha que está sendo um grande destaque do Barcelona, né? Mas assim, a gente está menos esperando, tá vindo os gols. E da onde a gente tem mais expectativa, onde a gente mais deposita fé, não vem saindo as coisas. Então, sinceramente, eu espero que o Vinícius Júnior, quando a próxima vez que vier para a seleção, que ele chegue mais pianinho, né, mais calmo, né, entendendo que ele precisa provar às pessoas que pode jogar bem na seleção. Né? Ele não pode jogar de uma maneira de achar que ele não tem que provar nada, entende? Que ele pode jogar do jeito que tá e tá bom, entende? Ele ainda não fez o suficiente na seleção brasileira para ter esse tipo de moral. Então, sinceramente, tá devendo muito, tem que produzir mais, mesmo que o contexto não ajude, entende? Porque a gente pode até aqui comparar outros exemplos. Lewandowski na Polônia quase nunca teve um grande elenco, mas a parte dele ele fez. Ninguém pode tirar isso do Robert Lewandowski. O Lionel Messi quase sempre fez a parte dele na Argentina, né? Você pode até criticá-lo lá na Copa América quando perdeu o pênalti decisivo, aí são os momentos ruins, mas ele fez a parte dele durante boa parte do trabalho dele na seleção argentina. E ele foi recompensado por isso depois. Mas é incomparável. O Messi, mesmo antes do Scaloni, né, mesmo antes desse ciclo maravilhoso que teve com a Argentina de 2018 para frente, né, ele já fazia mais, né, já tinha mais impacto. Você conseguia ver que ele era o melhor jogador da seleção argentina e ele mostrava que fazia a diferença. O Vinícius Júnior tem que fazer a diferença. Ele não pode ser só mais um jogador. Ele não pode ser apenas um nome de piso. Porque nome, muito jogador tem. Mas só ter um nome na camisa não adianta. Você tem que mostrar em campo por que você recebeu essa honra de jogar na seleção, que você tem que toda aquela moral de disputar uma bola de ouro, etc. Você tem que mostrar dentro de campo com a seleção também. Então, não pode ser só um jogador de clubes. E vamos ver aí se em 2025 essa história muda, mas meu otimismo não é um dos maiores com essa situação. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.